Bom dia, boa tarde, boa noite. Infelizmente a razão óbvia é a perda do nosso Washington Oliveto, né? Uma perda que o país inteiro sofre, porque o Brasil perde certamente das suas pessoas mais inteligentes e criativas. Uma perda que a publicidade mundial sofre, porque Washington foi o brasileiro mais premiado da história da publicidade, um cara respeitado mundialmente, né, neste nicho da publicidade, e perde o Corinthians, né? Perde o Corinthians, um dos seus torcedores mais ilustres, o cara que pegou uma frase solta no ar, democracia corintiana, e transformou numa marca também conhecida e respeitada mundialmente. E dessas coisas, né, que a gente, mesmo aqueles que não acreditam em nada, se pegam pensando, eu me pego pensando. Morreu o doutor Sócrates num domingo em que o Corinthians foi campeão brasileiro, né? Dizem que é o dia feliz mais triste da história do Corinthians ou o dia triste mais feliz da história do Corinthians. Frase de Washington Oliveto. E o Washington morre exatamente no dia 13 de outubro, 47 anos depois de um dos dias mais felizes da vida dele, que foi exatamente o dia em que o Corinthians saiu da fila de quase 23 anos. Então são essas coisas misteriosas que a gente não é capaz de explicar. Mas está aí, infelizmente, faço hoje o programa com gosto amargo na boca. É isso. Muito bom dia, José Trajano, se possível. Eu passo a palavra para alguém, depois eu falo. Muito bem. Enfim, morreu nesse domingo o Washington Oliveto, um dos publicitários mais premiados da história do mundo e um brasileiro brilhante, um dos caras da democracia corintiana, talvez, como disse o Juca, né, o cara que pescou a palavra do Juca, a expressão democracia corintiana, e transformou naquilo tudo que todo mundo conhece. Muito bem, o Arnaldo, aliás, Mauro, desculpa, tá rolando aí vai ter Flamengo e Corinthians e Flamengo no fim de semana, jogo de volta da semifinal, o Flamengo ganhou o primeiro jogo no Maracanã por 1-0, e agora tem esse rolo envolvendo o Hugo Souza, que o Flamengo exige garantias financeiras tais, o Corinthians oferece outras garantias financeiras que não funcionaram, no caso o Mateuzinho, e tá feita e a coisa tá armada, o circo, no modo de dizer, está armado aí para essas questões, para essa questão da semifinal da Copa do Brasil. Os corintianos estão falando, isso aí o Flamengo está fazendo isso por causa do jogo e tal. E aí? Fala-se todo tipo de besteira. Na verdade, o Flamengo está fazendo isso porque o Corinthians não paga. Pagou o Goiabá? Pagou o Mateuzinho? Não pagou. Vira e mexe, o Corinthians está aí no noticiário com... não pagou isso, não pagou aquilo. Então, eles colocaram essa... Foi chamada à época, né, de cláusula anti-calote, quando essas negociações aconteceram, do Mateuzinho especialmente. Então, o Corinthians deu lá um garantidor, que eles estão chamando, que, na verdade, é um fiador, né? Esse fiador não teria pago ao Flamengo, né? O Corinthians não pagou o Mateuzinho, o fiador não pagou. Aí o Corinthians quer contratar parceladamente o Hugo Souza e oferece o mesmo fiador. Aí o Flamengo fala, não aceita esse fiador, porque esse fiador já não funcionou na vez anterior. É muito simples, arruma outro fiador. Ou então, não é tão barato? Tá barato, Hugo. 1 milhão de euros, faltam só 800. Vai lá e paga, mas não tem dinheiro, só tem dívida. Esse é o problema. E vive um mundo de fantasia. O Corinthians não deveria estar nem contratando jogador. Aliás, o Corinthians deveria ser proibido de contratar jogadores, e seria se aqui houvesse um fair play financeiro. Porque é um clube com dívidas elevadas e que nem sempre, muitas vezes, não honra esses compromissos. O próprio noticiário apresenta isso. Então, se houvesse uma regulamentação, ele nem estaria contratando ninguém. Essa discussão é absolutamente verossímil, porque essa é a realidade. Isso aqui que eu estou falando não é uma opinião, uma constatação, está aí o noticiário. Então, vai lá e paga. Agora, trouxa será o Flamengo. Já é questionável negociar com o Corinthians, né? Muito questionável. Por que negocia com o Corinthians, conhecendo esse histórico recente do clube?
E, além disso, se você não se proteger, não tem cabimento. E é claro que o jogo apimenta ainda mais, porque a questão é o Hugo jogar contra o Flamengo. Eu tenho dito desde semana passada, eu acho que o que vai acontecer é que o Hugo vai jogar e o Corinthians vai pagar 500 mil de multa, que é o que o Corinthians tem que pagar para o Hugo jogar contra o Flamengo a cada jogo. Já foram 2, R$ 1 milhão, né? Um do Brasileiro, um da Copa do Brasil, agora mais um. Ou então ele vai arrumar 800 mil e pagar à vista, ou conseguir um outro fiador. Por exemplo, uma pessoa do Flamengo me falou, se eles apresentarem aqui como garantidor um grande banco, por exemplo, né, e citou até 2 nomes dos 2 maiores bancos particulares aí do Brasil, a gente pode aceitar. Mas não, é uma empresa, o Corinthians teria crédito com essa empresa, mas ela já apresentou no caso o Mateuzinho não foi pago. Essa é a questão. É muito simples, paga, leva, não paga, não leva. Se você for alugar um apartamento e você apresentar um fiador, o proprietário ou a imobiliária pode não aceitar esse fiador. Em geral, como é que funciona? Os caras colocam várias condições, né? Tem que ter um imóvel próprio na cidade em questão, tem que ter uma renda mínima X. Se o cara não tiver um salário mínimo de tanto, não tiver uma propriedade na cidade onde está situado o imóvel que vai ser locado, normalmente a imobiliária recusa. O Flamengo está recusando porque acha que esse fiador não serve. É só o Corinthians arrumar outro. Essa discussão é surreal, gente. É surreal que isso ainda esteja na mídia como um debate. É tão básico, é tão óbvio, é tão simples. Acho que o debate é outro. O debate é como que o Corinthians, com toda a sua magnitude, não tem 800 mil euros para contratar o seu goleiro que tem se destacado tanto. É uma pechincha. O Corinthians vendeu o Carlos Miguel por uma bagatela em relação ao que se paga na Europa. Ele foi para o futebol inglês, né? Foi barato, né? Todo mundo acho que concorda com isso. Até pelo bom momento que o rapaz vivia. E agora pode contratar também por uma bagatela um promissor goleiro, que o Flamengo via muito mal e renasceu para o futebol jogando pelo Corinthians. Então, por que não paga? Como é que o Corinthians não consegue 800 mil euros? Por que será? Você, corintiano, para pensar. Consequência do quê? Da má gestão, que se arrasta há muito tempo. Ela deveria ser o foco da discussão. Então, quando se aponta para o outro clube que não quer vender sem a garantia, deixam de lado aqueles que transformam o Corinthians nesse clube que, se fosse uma empresa, talvez estivesse com as portas fechadas, falido. Porque o que eles fazem é uma coisa assustadora na gestão do clube, lamentável. E o corintiano, ao invés de olhar para o verdadeiro inimigo do clube, olha para outros personagens que, na verdade, não tem nada a ver com isso. Muito bem. Trajano, você está já agora, você pode dar o seu alô inicial. Bom dia. Bom dia. Eu fiquei emocionado, o Juca abriu o programa hoje, e eu quero dizer a vocês estão ouvindo o melhor mau humor da TV brasileira. Porque foi assim que, carinhosamente, o nosso saudoso Oliveto me apelidou, vendo lá o Cartão Verde na TV Cultura, quando eu e o Juca fomos companheiros durante muitos anos. Então, o melhor mau humor da TV brasileira, eu achei um barato, o Juca também curtiu muito, porque não foi uma coisa, foi uma coisa afetiva, foi uma coisa terna, foi uma coisa de amigo para amigo. Eu fiquei emocionado, evidentemente, no início do programa, me prendi aqui, agora estou em condições de seguir o programa. Respondendo à enquete, eu vou votar na primeira opção. Qual é mesmo a primeira opção? Qual o seu sentimento em relação ao Brasil e Peru? Felicidade, porque vejam vocês, eu falei no programa passado, acho que na sexta-feira, que a minha maneira de ver a seleção brasileira não era torcer pela seleção brasileira, era torcer para que os jogadores do Arsenal não se machucassem. Tinha o Gabriel Magalhães e o Gabriel Martinelli. Pois bem, não é que o Martinelli agora também está contundido? E, além do mais, o Saka se machucou jogando pela Inglaterra. E nós já temos o Odegaard fora, até o final do ano, jogando pela Noruega. Então, essa famosa data FIFA, que tem as eliminatórias da Copa, tem Nation, sei lá o quê, papapá, só serve, na verdade, para devolver os jogadores que estão envolvidos, contundidos para suas equipes. No caso do Arsenal, é uma tragédia completa. Já imaginou ficar sem o Odegaard, sem o Saka, sem o Martinelli? E nem sei se outros que estão disputando ou disputaram competições estão em condições de voltar jogando normalmente. Então, eu vou ficar com a primeira opção, que eu já tinha falado sobre isso, que é um problema. Eu torcia para que nada acontecesse, e aconteceu. Então, a minha opção na enquete de hoje é
Felicidade para tudo acabar logo. Acaba amanhã do jogo diante do Peru. Peru que vem enfrentar o Peru que não joga nada, que é café pequeno, essa coisa toda, vem até embalado entre aspas, vamos dizer, porque conseguiu vencer o Uruguai. Tomara que essa vitória do Peru sobre o Uruguai dê um pontapé no traseiro do louco Bielsa, que pelas declarações dos jogadores do Uruguai está na hora mesmo dele ser defenestrado no cargo de técnico pela sua relação com os jogadores do Uruguai. Mas o Peru chega mais animado. Mas no Peru mais animado não quer dizer nada, até facilita para o Brasil. Ele vai jogar trancado, evidente, mas acreditando um pouco mais.